Como interromper ciclos de negatividade? Você já viu que tem muitas pessoas, talvez possa até acontecer com você, pessoas em que tem ciclos repetidos de coisas que sempre dão errado, que às vezes nunca dá certo e que você acha que pode ter alguma coisa errada. Então nós vamos falar disso hoje. E para a gente falar disso e você entender muito bem o que acontece, eu convido você a curtir, compartilhar, comentar aqui com a gente, para a gente ter sempre aqui um bate-papo bem bacana, tá bom? Vai lá, curte, comenta e aprende aqui com a gente hoje algo muito interessante, como interromper esses ciclos negativos. Eu não sei se já aconteceu com você ou com alguém que você conhece. Eu já vi, por exemplo, muitas pessoas que elas têm relacionamentos e ela costuma ter o mesmo padrão de relacionamento. Escolhe o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de problema, com a mesma dificuldade que as outras pessoas têm. Você já viu isso em algum lugar? Talvez não seja tão raro assim. E também já vi outros padrões de negócios. Já aconteceu de pessoas procurar as mesmas empresas, trabalhar normalmente nos mesmos tipos de cargo, ter os mesmos tipos de problema, ser demitido pelo mesmo motivo e por aí vai. E muitas outras vezes, muitas pessoas, elas acabam em suas vidas trazendo para si esses ciclos negativos que eles são sempre repetidos. E me perguntaram ainda hoje, como interromper esses padrões? E eu quero ensinar para você, acompanhe até o final, porque tem um aprendizado muito bacana. E quem sabe você, hoje, você já entenda como funcionam alguns desses padrões que você, por acaso, pode estar repetindo e como interromper ele, tá bom? Muito bem. Na programação neurolinguística, a gente trabalha um termo muito interessante, chama-se congruência. O que significa congruência? Uma palavra estranha, difícil, né? Congruência é muito comum, principalmente quando aquelas pessoas pegam lupas. O que é lupa? É um objeto de vidro. Esse objeto de vidro, ele pega os raios solares, que normalmente eles descem em paralelo, e aí eles focam em um ponto específico. Então isso chama-se congruência, ou seja, uma série de elementos que eles vão bater em um ponto comum. Porque muitas pessoas têm ciclos repetidos, negativos, por uma questão de incongruência. O que significa isso? Às vezes, os pensamentos, as crenças, os valores e uma série de outras questões que a pessoa tem, elas não estão indo para o mesmo ponto. Em algum momento fazem ela divergir, ou seja, faz ela sair para outro lugar. E nem sempre ela vai conseguir chegar em um ponto específico. Ela sempre vai fugir. Olha só que interessante. Pessoas que têm crenças limitantes, por exemplo, a crença limitante trava o comportamento. Vocês vão ver, por exemplo, talvez você tenha até passado por isso, pessoas reclamando da seguinte questão: eu aqui na minha cabeça sei que eu tenho que fazer, eu sei como resolver isso, eu sei que dá certo se eu fizer isso, mas quando eu vou fazer, por algum motivo, o meu comportamento, ele não vai seguir o que eu estou pensando. Ele vai, olha só que palavra interessante, já deve ter ouvido ela, ele vai sabotar aquilo que você está fazendo. E mesmo que você force ali o seu corpo a fazer isso, ele vai fazer você desviar, mesmo assim. Aí às vezes, vou ler um livro, você vai pegar o livro, vai vir um sono danado. Vou pegar isso aqui para fazer, você vai acabar se distraindo com alguma outra coisa, por uma questão de congruência. E como que funciona esse processo para a gente entender como funciona isso e interromper o ciclo? Então tem alguns processos interessantes que são em 4 etapas que eu vou contar para você. Primeiramente, nós temos uma incongruência inconsciente. O que significa essa incongruência inconsciente? Tem muitas coisas que não estão corretas dentro de mim, bagunçadas, e eu não sei que isso está acontecendo. Muitas vezes é uma outra pessoa que vai me alertar. Você está vendo que os seus relacionamentos sempre são assim?
Você está vendo que você não cresce nos cargos que você está trabalhando? Você não percebeu que você sempre fica com medo desse padrão aqui de pensamento? Exato, porque inconscientemente você não percebe. Quando alguém te alerta, ou até mesmo um terapeuta, ou algum profissional, ou algum livro, alguma palestra que desperta você para o autoconhecimento, aí você começa a pensar, peraí, de fato existe um padrão aqui, seja de comportamento, de pensamento, que ele briga com outros padrões de pensamento, de comportamento, que não deixa eu chegar aonde eu quero. E aí a gente parte para uma outra etapa, que é a segunda etapa, que a gente tem uma incongruência consciente, ou seja, eu sei que eu tenho esse padrão, e ele está repetindo, ele está me atrapalhando, ele está me incomodando. Uma vez que eu percebo isso, aí eu vou para a terceira etapa. E nessa terceira etapa, vou agora perceber uma congruência consciente. O que significa isso? Eu vou perceber tudo aquilo que acontece dentro de mim e vou começar a identificar. Olha só, se você faz terapia, gosta de ler livros sobre autodesenvolvimento, acompanha palestras, cursos, pode ser que você tenha uma grande vantagem para você aprender um pouco mais sobre isso. Que é quando você percebe, eu entendi. Quando eu era criança, eu assumi esse pensamento. Aconteceu algo bem traumático comigo e por causa disso eu comecei a pensar com esse padrão e esse padrão fez meu comportamento ser assim. Então eu começo a ter um processo de autodescoberta. Às vezes eu vou lembrar a origem, pode ser que eu não lembre de maneira cronológica de fato o que aconteceu, mas eu vou lembrar, eu já sei, alguma coisa aconteceu que eu escolhi, olha a palavra que eu estou usando, eu escolhi assumir esse padrão. Porque naquele momento, quando aquilo estava acontecendo da forma como estava acontecendo, eu assumi uma escolha de ter aquela crença, aquele comportamento, aquela percepção. E aí surgiu esse ciclo repetido, porque o seu cérebro entendeu, bom, já que você escolheu esse ciclo, esse padrão, vamos repetir. Por que repetir? Para o cérebro gasta menos energia, você simplesmente repetir o mesmo padrão. Para os cérebros, você tem um novo pensamento, um novo comportamento, uma nova crença, uma nova estrutura que você vai enfrentar, ele tem alguns incômodos. Mas se você tem um ciclo negativo e você repete, para o cérebro é mais fácil. Vou citar um exemplo antes da gente ir para a nossa quarta etapa, tá bom? Que a gente vai entender como quebrar esses ciclos. Vou citar um exemplo histórico. Foi feito pesquisas com pessoas que passaram por torturas. E uma das coisas que eles queriam descobrir era o que acontecia na mente das pessoas durante todo aquele período de tortura. E pasmem, olha só o que acontecia. A narração de muitos que passaram por essa experiência horrorosa de ser torturado dizia algo interessante. Eles diziam o seguinte, olha, o maior desespero que eu tinha aqui era quando trocava o torturador. Quando vinha, por exemplo, um primeiro torturador, aqueles que estavam sendo torturados, começavam a observar, ele vem aqui, ele bate, ele ameaça, ele xinga. No segundo dia, a pessoa já começou a acostumar, ele repetiu as coisas de ontem. Terceiro dia, já estava mais ou menos acostumando. Quarto dia, já acostumou, esse aqui ele xinga, ele bate, faz isso. Passado alguns dias, trocava o torturador. Aí o desespero ficava maior. Por quê? Porque o cérebro acostumou com o anterior. Aí agora vem um novo torturador. Aí agora fica com medo. Mas a partir depois do primeiro, segundo, terceiro dia, a pessoa acostumava com aquele novo torturador. Mas aumentava novamente o desespero quando trocava o torturador. Né? Olha só que coisa estranha. Tinha alguns que falam assim, não, tem um torturador que ele é legalzinho. Tá? Obviamente tem uma questão, tá, de uma síndrome aí, mas não vem ao caso a gente comentar. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes na nossa vida a gente acostuma com padrões ruins. Às vezes um relacionamento abusivo que ele repete. E se você estiver no patamar de uma incongruência inconsciente, você nem vai perceber que está acontecendo. Ou às vezes você pode perceber, não, de fato está acontecendo alguma coisa ruim, mas eu não sei o que é. E depois a gente vai para a terceira etapa, onde a gente descobre de onde vem,
Isso, quais são as origens? E aí, na nossa quarta etapa, a gente muda. Agora eu sou congruente, inconsciente. O que quer dizer isso? Não, eu faço uma escolha para ter um relacionamento bom. E agora eu não preciso pensar mais nesse ciclo. Por quê? Os meus pensamentos, as minhas crenças, os meus comportamentos, eles estão congruentes. Todos eles estão assim, de mãos dadas, falando, poxa, que legal, vamos trabalhar agora para você ter um novo ciclo de bom relacionamento. E com esse novo ciclo de bom relacionamento, você vive feliz todos os dias. É um ciclo que vai repetir. Seu cérebro vai até agradecer, porque ele vai começar a acostumar com coisas boas. Olha que legal. E nessa quarta etapa, onde você começa a ficar agora congruente, inconsciente, você entende porque você quis esse novo padrão, você escolheu esse novo padrão de comportamento, esse novo ciclo, e você vive muito bem com ele. Portanto, acontece que muitas pessoas não sabem que elas podem escolher tudo, absolutamente tudo, sobre a sua própria vida. E quando você começa a entender esse processo, nesse mundo interno que tem aqui dentro da gente, as coisas mudam. Os ciclos que antes eram ruins, incômodos, eles começam agora a ser mudados. Lembrando, você está numa etapa que às vezes nem sabe que tem esse ciclo. Aí você passa por uma que você percebe que ele existe. Você passa para outra, que é essa terceira fundamental, em que você começa a entender de onde começou. Quais são os fatores que alimentam esse padrão? E quando você entende que não precisa mais desse padrão, aí você escolhe de uma maneira deliberada, porque você escolheu de livre e espontânea vontade um novo padrão. E o seu cérebro começa a colocar esse novo padrão bom que você escolheu, que faz sentido para você, que está congruente com seus valores, suas crenças, seu comportamento, seus objetivos. E aí você segue uma vida muito melhor. E chegando neste momento da reflexão, eu quero perguntar para você, o que você aprende com isso? O que você aprende com esses padrões de ciclos negativos? O que você aprende sobre congruência, incongruência, sobre seus pensamentos, suas crenças? Esse é o meu convite para você. O que você consegue mudar a partir de hoje da sua vida, quando você aprende sobre esses padrões, o que você aprende sobre como quebrar esses ciclos negativos que porventura possam estar na sua vida. E se você acompanhou até aqui e ainda não curtiu, ainda não comentou, ainda não compartilhou, faça isso. Você vai ajudar muitas outras pessoas, tá? Coopere aqui com a gente nesse canal para a gente poder levar muito conhecimento que ajuda as pessoas a mudarem de vida, que ajuda as pessoas a crescer, a desenvolver, que solte, exploda, desperte vários talentos dentro dela. Desejo muito que esse vídeo faça grande diferença na sua vida e por isso compartilhe com outra pessoa para fazer também uma diferença na vida dela e aguardo você, porque a gente sempre vai estar aqui no canal trazendo bons conteúdos e excelentes aprendizados, tá bom? Lembrando, curta, comente, compartilhe aqui com a gente. Até o próximo vídeo.